Metrópole Entrevista. Governador Rui Costa. Rui, bom dia, meu amigo. Como vai você? Você tá bem? Bom dia, Mário. Bom dia a todos os amigos da Metrópole. Estou bem, é um grande prazer aqui estar com vocês. Pensei até que você tivesse me abandonado, não gostasse mais de mim. Nunca mais a gente falou. Não abandone seus amigos, não, rapaz. Ainda mais nesse momento que nós precisamos cada vez mais estar juntos. Todo dia eu elogio você. O pessoal fica dizendo aqui que a rádio é puxadinha do PT. E você nada. Pois é, ontem acompanhei. Parabéns pela entrevista ontem com o ex-presidente Lula. Acompanhei toda. Eu vi, ele elogiou muito você aí, viu? Legal, gostei. Mas, Rui, antes da gente entrar assim numa coisa de trabalho, que eu sei que é o que nos interessa e é você, sobretudo, eu queria ouvir você sobre esta maluquice, rapaz. Que país é esse que a gente está vivendo, rapaz? Que o ministro da Saúde toma uma posição, o presidente desautoriza ele completamente. E ontem começaram boatos, Rui, de que ele fez isso tudo combinado com o Pazuello por conta da pressão dos americanos. Altas autoridades americanas tiveram nesses dias aqui no Brasil para pressionar o governo para não fazer o acordo com a China através da Huawei. E daí aconteceu isso, que teria sido tudo combinado com Pazuello. Agora eu queria ouvir você, que conhece muito mais, está por dentro disso. O que você acha disso, Luiz? Ô, Mário, ontem eu até postei um Twitter prestando minha solidariedade ao ministro, porque ele fez uma reunião com 24 governadores, e é a opinião unânime de todos que estavam na reunião. Além dos governadores, estava o líder do governo no Senado, o líder na Câmara, líder no Congresso, participando da reunião, onde, após os representantes dos governadores falarem, alguns governadores falaram, ele foi enfático, sensato e adotou a medida racional que qualquer brasileiro, qualquer ser humano adotaria nesse momento, e disse aos governadores que o Ministério da Saúde não faria crivo, nem perseguição ideológica, nem de origem de país a qualquer vacina. Que qualquer vacina que se comprovasse eficaz, eficiente, que não trouxesse risco para o ser humano e que fosse, evidente, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério compraria a vacina para disponibilizar para os brasileiros, o que foi aplaudido por todos os governadores. E, infelizmente, menos de 24 horas depois, o presidente, mais uma vez, dá mais uma entrevista desastrosa, eu diria irresponsável. Irresponsável, Mário, não só com a saúde pública, a vida das pessoas. São mais de 150 mil brasileiros que já morreram, fruto dessa atitude irresponsável liderada por ele. E irresponsável, disse ontem para o jornal Valor Econômico, Mário, irresponsável também com a economia do Brasil. A um presidente da República dar uma declaração que não quer relação comercial, que não quer comércio com a China, ou ele não tem noção nenhuma do que é a economia brasileira, ou ele é completamente irresponsável. Se a China dissesse, vocês não querem relação comercial, e ontem, no final do dia, dissesse, tudo bem, nós vamos reduzir só a metade as compras que fazemos do Brasil. Como ficariam os empregos no Brasil? Como ficaria o agronegócio brasileiro? Como ficaria a indústria brasileira? Então, é uma declaração que não corresponde, em hipótese nenhuma, à condição de um presidente da República do tamanho de um Brasil. Então, é completamente irresponsável essa medida. Agora, outra coisa, Rui, nas declarações que ele deu ontem a respeito disso, ele disse que não poderia autorizar uma vacina sem ter uma comprovação científica. Tudo bem, isso é o certo, não é? Agora, e a tal hidroxicloroquina que ele mandou fabricar
milhões de comprimidos, que recebeu o apoio, a doação lá do colega e mentor dele, Donald Trump, que ele empurrou, inclusive um dos focos principais da briga dele com Mandetta foi colocar, porque Mandetta se recusou a colocar essa cloroquina no protocolo para atendimento às pessoas com Covid. Como é que o sujeito esquece do que ele falou e que está tudo gravado? Ontem mesmo, em todos os lugares da internet, aparecia ele falando da cloroquina e ele falando ontem da vacina. Quer dizer, nós estamos entregues a essa loucura total, Rui. O que você acha? Hoje, inclusive, o editorial da Folha de São Paulo relata isso, a atitude irresponsável do presidente, e o título, inclusive, é preciso barrar, interditar Bolsonaro, porque é irracional completamente. Esse presidente, infelizmente, que foi eleito pelo sentimento de ódio de parte da população brasileira, está destruindo o país, está destruindo a economia do país, está destruindo a saúde pública do país, e ele tem algum complexo, já tinha ciúme do ex-ministro da Saúde, agora está com ciúme do atual ministro, tem um complexo de inferioridade nele, e ele repete na presidência da República o que ele fez na carreira do Exército, né? Todos estão lembrados que ele foi expulso ainda como capitão pelas atitudes que ele tomou quando da carreira do Exército. E agora, no exercício da presidência, ele desautoriza um general do Exército que exerce o cargo de ministro, independente se foi certo ou não a escolha de colocar um general no Ministério da Saúde, mas já que ele colocou, ele não pode desmoralizar e desqualificar o ministro dele dessa forma. O país, Mário, outro dia eu conversava com um presidente de um grupo internacional, de investidores internacionais, e ele me dizia, eu perguntei, a imagem do Brasil está muito ruim no exterior, né? Ele, governador, não está ruim, não. Hoje a imagem do Brasil é só uma caricatura. É um desastre completo a imagem do Brasil no exterior, e não é fácil a gente convencer qualquer grupo, fundo de investimento, a investir no Brasil atualmente, na condição que o Brasil está. Então, é muito triste ver esse comportamento do presidente da República, ver esse desprezo dele pela vida humana, completo desprezo pela vida humana e desprezo por qualquer relação institucional, formal, com a verdade dos fatos. Ele mesmo se desmente a cada dia, a cada período. É muito triste isso que o Brasil vive. Ontem tem uma coisa interessante, várias coisas, né? Mas eu queria destacar uma na conversa com Lula. Quando eu perguntei a ele, mas vem cá, por que a oposição está tão silenciosa, ou tão frágil ou fraca, né, no entendimento das pessoas que gostariam de ter uma oposição mais aguerrida? Aí ele falou, inclusive, do fato de que, e citando a Globo, por exemplo, que é a maior audiência do país, queiramos ou não, de que quando a Globo faz oposição ao Bolsonaro, porque está sendo ameaçado o tempo todo por ele, aí vai para cima de Rodrigo Maia, como se Rodrigo Maia fosse uma oposição real, quando na realidade Rodrigo Maia reza pela mesma cartilha, não da violência, não da ignorância, mas a cartilha do ponto de vista econômico, de construir um Estado liberal, privatizar tudo, que é uma coisa, né, que um grande segmento da população brasileira não aceita. Então a gente fica meio no mato sem cachorro, né? E aí, às vezes, Rui, me parece que na próxima eleição, se as coisas não mudarem, nós vamos ter que escolher entre o pior e o menos pior. E isso é terrível, né? Porque rouba a esperança, né? Eu fico pensando na juventude e também eu fico dizendo assim, vem cá, para que é que eu vivi tanto? Conheci um Brasil, rapaz, fantástico, para poder terminar minha vida num Brasil que não vale mais nada, desmoralizado internacionalmente e defendido somente por um bando de pessoas que acreditam nisso a qualquer custo. O que é que você acha disso? Mário, depois da declaração do presidente ontem, eu vi várias manifestações nas redes sociais, no Twitter, principalmente,
e muitas pessoas dizendo, ó, quem puder saia do Brasil porque esse país não tem chance. E eu diria, eu não penso a mesma coisa. Eu acho que nós temos que lutar pelo nosso país, nós temos que lutar pelo Brasil. E eu acrescentaria algo nessa declaração do ex-presidente Lula. Eu acho que esse sentimento de fragilidade da oposição, um dos motivos, eu sou daqueles que eu acho que a gente tem que olhar onde nós estamos errando também, não só apontar eventualmente o que é realidade, um certo boicote da grande mídia, mas eu diria onde nós estamos errando. Eu acho que nós estamos errando na pulverização. Hoje, infelizmente, a oposição está atuando de forma muito pulverizada e, ao se fragmentar e se pulverizar, você passa essa sensação de fragilidade. É por isso que nós estamos conversando, eu, outros governadores, outras lideranças, após as eleições, nós vamos iniciar um movimento, Mário, mais enfático, de propor uma aglutinação daqueles que querem o bem do Brasil, daqueles que querem construir uma nação para todos os brasileiros, sem ódio, de inclusão social, que tenha como prioridade combater as desigualdades, trazer justiça fiscal, um país que prioriza educação, que prioriza saúde pública. Então, e se for o caso, defender, inclusive, fusão de partidos. Se hoje, por exemplo, se você funde o PT com o PSB, eventualmente com o PCdoB, você ia ter um partido de mais de 100 deputados na Câmara dos Deputados, portanto, passaria a ter peso na articulação política, na votação, passaria a ter voz, e seria impossível qualquer veículo de imprensa sonegar ouvir esse grande bloco de partido, esse grande novo partido. Enfim, eu acho que é preciso diminuir a pulverização que a oposição se encontra nesse momento. Quando você pulveriza demais, você se apresenta frágil. Se você se apresenta unido, você se apresenta mais forte. Então, nós temos que corrigir um problema nosso também. Eu acho que nós devemos colocar a vaidade pessoal de cada partido de lado e cuidar do Brasil, antes que eles acabem de destruir nosso país, porque no ritmo que vai, a situação está muito complicada. Nenhum país do mundo consegue se desenvolver se isolando e se desmoralizando no mundo inteiro, como o Brasil hoje está desmoralizado. Rapaz, eu concordo inteiramente com você, Rui. E você estava falando, eu estava me lembrando durante o regime militar, o golpe de 64, toda a oposição se juntou debaixo do PMDB, do MDB, né? Lá tinha PCdoB, aqui na Bahia tinha Tendência Popular, Chico Pinto, todo mundo estava junto. PCzão, Partidão Comunista, eram ilegais, então o MDB passou a ser uma força importantíssima no processo de democratização. Até Tancredo, que tinha criado o partido dele, o PP, acabou fazendo a fusão com o PMDB, que levou a possibilidade de ganhar a eleição ainda no colégio eleitoral, mas abrir para a saída dos militares do governo. Agora, outra coisa interessante, eu não sei se é meu ouvido, porque eu sou surdo, você sabe disso, uso inclusive aparelho de surdez. Mas ontem, na entrevista do presidente, eu vi, quero até confirmar, que tem uma hora que ele ia falar vacina e fala vagina. Passou muito rápido assim, ele até corrigiu, vacina. Agora é engraçado, eu não duvidaria que tivesse sido isso, porque ele gosta muito de usar esse tipo de coisa. Mas, Rui, vamos entrar... Eu confesso que eu assisti a entrevista inteira, mas não percebi... foi muito rápido assim, troca, não. Ele estava em pé, acho que ele estava em São Paulo. Ele estava em pé, assim. O que chamou a atenção ontem, eu vi muita polêmica, além dos aspectos políticos, foi a brincadeira que ele fez com o Bahia e o Vitória. Isso aí rendeu o dia inteiro, né? Mas vamos agora ao seu governo aqui. Eu estou vendo que você está partindo agora para fazer o primeiro hospital de ortopedia. E aí? Exatamente, Mário.
nós já fizemos e vamos chegar a 10 hospitais novos na minha gestão, 10 unidades hospitalares novas, mas tinha uma unidade que eu estava muito incomodado, porque eu ainda não visitei essa unidade, mas ouvia sempre nas reuniões um relato, seja do diretor do hospital, seja do secretário, as condições que não eram boas de um prédio que tem 70 anos, que é o Manuel Vitorino. É um prédio que foi construído e que hoje funciona a unidade de ortopedia do Estado, tem 100 leitos, mas eu ouvia as fortes limitações que esse prédio muito antigo traz para, primeiro, fazer um número maior de cirurgias, segundo, para fazer procedimentos novos, mais modernos tecnologicamente, que lá não se consegue fazer. E eu vinha com isso incomodado até recentemente, algumas semanas atrás, eu vi um anúncio do leilão daquele prédio da Petrobras, da BR Distribuidora, que era da Petrobras, né? Ali junto da Federação das Indústrias, no STIEP, e eu conhecia o prédio, porque eu já estive lá. Eu disse, na hora que eu vi o leilão, eu disse, pronto, é aqui que eu vou botar o hospital. E fizemos já o decreto de desapropriação. Ele tem um prédio que se encaixa perfeitamente, porque ele é todo vão livre, portanto, não tem que derrubar nada, é só tirar as divisórias, o vão é todo livre, tem 2 pavimentos livres, nós vamos construir, tem mais duas construções, também se encaixam perfeitamente, uma vai ser a cozinha e o refeitório, outra vai ser as áreas de apoio, e nós vamos construir um 4º prédio para ser as UTIs, as salas de cirurgias e algumas enfermarias para completar do prédio principal. Então, nós já estamos fazendo o projeto e se Deus quiser, até dezembro, nós publicaremos a licitação desta importante obra e será, Mário, o maior hospital de ortopedia do Brasil. Então, este é o gargalo que faltava a gente enfrentar e me incomodava muito ver na fila crianças que têm, os médicos chamam de escoliose, aquela coluna que faz um S, e que uma criança que tem esse problema, e tem algumas na Bahia que tem, ela precisa fazer várias cirurgias ao longo da sua vida para ir consertando esse problema, e além de outros problemas, inclusive câncer nos ossos, que hoje só cuida do Aristides Maltês, nós também cuidaremos lá, teremos vários recursos tecnológicos modernos, alguns deles que não tem nenhum hospital público do Brasil, já autorizei instalar lá no hospital. Então, será um hospital de ponta, com todos os recursos tecnológicos existentes para a área de ortopedia e, com certeza, vamos dobrar o número de leitos, passará a ser mais de 200 leitos, e com isso nós enfrentaremos e, com certeza, vamos zerar essa fila da regulação na área de ortopedia. Um outro hospital, Mário, que eu estou planejando iniciar ainda no primeiro semestre de 2021, que é um compromisso meu, é o Hospital Regional lá do Extremo Sul, lá em Teixeira de Freitas. Porque Extremo Sul nós temos a parte de cima, que é aquela região de Eunápolis e Porto Seguro, onde nós já temos um hospital regional, e estamos agora ampliando para botar a parte de câncer lá, mas eu me comprometia na parte mais ao sul, que fica aquela região de Teixeira, onde reúne ali 13 municípios, nós vamos construir um hospital regional do estado ali. A semana que vem eu devo ir a Bom Jesus da Lapa, Mário, inaugurar leitos de UTI no hospital municipal, unidade de hemodiálise também lá no hospital, leitos de UTI infantil, salas de cirurgia. Nós fizemos um convênio grande com a Prefeitura da Lapa e é a 2ª unidade do Oeste que passará a ter UTI. Já temos em Barreiras, no Hospital do Oeste, e vamos ter na Lapa. E também, ainda na primeira semana de setembro, nós iremos a Caetité, onde nós vamos inaugurar o Hospital do Câncer, ali da região da Serra Geral, para atender ali Caetité, Brumado, Guanambi. É um hospital grande, que foi construído o prédio há muitos anos, mas estava sem uso, e dessas coisas que se faz no Brasil, né? Você arruma uma emenda parlamentar, constrói um prédio, só Caetité já tinha um outro hospital e o prédio ficou lá sem uso esses anos,
e agora nós estamos instalando o Hospital do Câncer para atender toda a região da Serra Geral. Então, na primeira semana de novembro, nós vamos lá também inaugurar. Então, é um investimento forte, Mário, em saúde. Eu me orgulho, é o maior investimento do Brasil em saúde pública. Seja diretamente investimento público, seja investimentos contratados, como o que eu vou fazer agora, quando acabar a entrevista, eu vou para a Cruz das Almas, que nós contratamos um serviço lá de hemodiálise, lá em Cruz das Almas. O serviço implantado é do setor privado, mas contratado pela rede do SUS, pela rede do Estado. Agora, voltando um pouco para a política, depois a gente volta para a administração. O Lula ontem falou que achava que líderes como você, o governador do Piauí, o governador do Ceará, deveriam se jogar mais nacionalmente. Eu concordo inteiramente. Agora, eu me lembro, eu não sei se é impressão minha, que teve uma época aí que você, aliás, tem participado muito de entrevistas nacionais. Você hoje é um nome nacional. Mas parece que tinha uma turma do PT lá, não Lula, mas uma turma do PT que estava começando a olhar para você assim com um olho diferente, dizendo essa alma está querendo missa. Pelo riso eu estou vendo que você está concordando. Andaram querendo lhe boicotar, fogo amigo queria atingir. Está muito saído esse menino lá da Bahia. Diga aí. Mário, essa é uma das coisas, Mário, que nós temos. O Nordeste hoje tem muitos talentos. Nós temos gestões exitosas aqui, além da Bahia, outros estados do Nordeste, posso citar o Ceará, tem uma gestão muito exitosa. O Piauí está no 4º mandato, o Wellington. Então, nós temos bons exemplos, outros governos aqui, todos do Nordeste, cada um poderia citar uma coisa. Então, mas muitas vezes não é fácil, assim como no futebol, e a torcida, seja do Bahia ou do Vitória, sabe o quanto é difícil às vezes. Uma coisa é o juiz, às vezes, apitar. Eu duvido muito que esse último jogo que eu vi o pênalti que o jogador do Bahia sofreu, se fosse contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, duvido que o juiz não marcasse. Ou seja, o árbitro de vídeo chamou o juiz para ver o pênalti, nitidamente o cara dá um pontapé no calcanhar do jogador do Bahia, o jogador cai, o juiz de vídeo chama o árbitro para ver o vídeo e ele volta e não marca o pênalti. Eu duvido, se fosse contra o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, ele não marcasse aquele pênalti. Então, na política acontece mais ou menos também a mesma coisa. Não é fácil as boas práticas do Nordeste ganharem visibilidade nacional. Mas nós estamos, podia citar aqui também Flávio Dino, do Maranhão. Sim. Nós temos buscado, sim, apresentar no Brasil as boas práticas, as boas experiências. Agora, nem sempre as nossas opiniões coincidem com as da turma do Sudeste ou de São Paulo. E aí que o bicho pega. Aí é que está o juiz que não vê. Agora, vem cá, e a nova rodoviária? Vai sair mesmo ou não vai? O que é que há com ela aí? Sim, agora em novembro começam as obras. Eu vou dar ordem de serviço agora no início de novembro. Nós vamos lá dar ordem de serviço e começar as obras. A obra do metrô está todo vapor. Semana que vem, Mário, eu vou lá visitar, vou publicar aí nas redes sociais. Quem passa na BR já pode ver aqueles pilares lá sendo edificados, porque o metrô naquele trecho ali da BR vai ser elevado. E as obras da rodoviária começam, sim, na primeira semana aí de novembro, até porque ela tem que ficar pronta junto com a obra do metrô. Então, nós teremos ali naquela área a estação do metrô, a estação rodoviária e uma grande estação de ônibus urbano e metropolitano. Então, serão 3 estações ali, na verdade. A rodoviária, propriamente dita, uma estação de transbordo enorme, como é a Lapa, como é Mussurunga, como é Lauro de Freitas, um terminal grande de ônibus, urbano e metropolitano, e a estação do metrô. Então, essas 3 estações estarão conectadas, todas elas interligadas por escada rolante, esteira rolante,
todas elas num ambiente moderno, tecnologicamente confortável. Isso é prioridade para nós, assim como, Mário, na área de transporte, nós, semana que vem, na verdade, começamos ontem, e amanhã eu vou ver lá em Lauro de Freitas o ônibus movido a gás. Nós estamos introduzindo 2 projetos pilotos aqui, para a substituição dos ônibus metropolitanos, para ter ônibus moderno, não poluente e que previna doenças respiratórias da população. Então, é um ônibus movido a gás natural, que já começou a rodar ontem, e amanhã eu vou fazer a visita lá em Lauro de Freitas. E o ônibus elétrico, nós já receberemos domingo agora, nesse domingo, o primeiro ônibus elétrico, nós vamos botar para rodar ali no subúrbio de Salvador, passando por todo o subúrbio e entrando ali naqueles viadutos novos que nós construímos, que faz a ligação Lobato até a estação do metrô de Pirajá, porque nós vamos parar o trem para iniciar a obra do VLT. Então, eu vou botar ali 5 ou 6 ônibus elétricos modernos para rodar e levando os passageiros do subúrbio até a estação do metrô de Pirajá, passando por aqueles túneis. Porque naquela ligação, Mário, o ônibus vai fazer 2 ou 3 minutos saindo do Lobato até a estação do metrô de Pirajá. Então, essa semana que vem, a gente já começa a rodar os ônibus elétricos. É bom dizer que esses ônibus elétricos por bateria, não é? Porque Exatamente. aqui em Salvador, não é do seu tempo, que você é menino, já teve ônibus elétricos italianos. O prefeito de Salvador, Hélio Machado, a concessão de bondes aqui em Salvador, de energia e telefonia, era de uma empresa canadense, né, da Light, ligado ao grupo da Light, que o pessoal chamava o polvo canadense. E aí o prefeito Hélio Machado desapropriou e criou o Serviço Municipal de Transporte Coletivo, SMTC, que o povo dizia assim, só Machado teve coragem. Vê que coisa engraçada. E tinha uns ônibus elétricos lindos, rapaz, Fiat, mas só com aqueles com fio. Às vezes, rapaz, dava uma triquitanda ali no fio, ele ficava parado e não impedia que o outro passasse. Agora não, você vai carregar o ônibus na tomada e ele vai a eletricidade por bateria, não é? Sim, são ônibus que a gente chama de ônibus elétrico, não é esse modelo que ainda tem hoje na Europa. Que sim. Você conecta com a antena a energia da fiação aérea. Mas não, esse é bateria. O ônibus tem autonomia para mais de 200 quilômetros, cerca de 250 quilômetros de autonomia com carregamento da bateria. E ele, ao longo das viagens, enquanto, por exemplo, ele está parado no terminal de Pirajá ou no terminal de Ilha de São João, ele pode ir dando reforço de carga para ganhar mais autonomia. Mas ele carrega plenamente e nos terminais ele pode dar um reforço de carregamento. Então é com bateria, não tem nenhuma fiação externa. E tem a vantagem, Mário, além do conforto, tem um conforto acústico, porque não tem aquele barulho do ônibus, nem para quem está dentro, nem para quem está do lado de fora. E tem a questão da saúde pública, porque quando você queima diesel, você emite poluentes químicos que as crianças e idosos, que o ser humano respira. Muitas crianças têm problemas respiratórios ou idosos, fruto dessa queima do combustível. Então, nós vamos eliminar essa queima do combustível do diesel. Eu visitei, por exemplo, a cidade de Shenzhen, na China, que todo o transporte público é ônibus elétrico, todo táxi, todo Uber, todos os carros que têm serviço público são elétricos. E aqui nós estamos dispostos, Mário, inclusive, a avançar, abrindo mão de tributos, de impostos, para incentivar as empresas, não só metropolitanas, que nós vamos induzi-las a colocar, porque a gestão é do governo do Estado, mas nós vamos incentivar também renunciando impostos para que as empresas municipais também substituam a frota por ônibus moderno, ônibus elétrico, porque se a gente quer cuidar da saúde das pessoas, nós temos que pensar em todos os aspectos da saúde, inclusive no aspecto respiratório, do aparelho respiratório. Eu fico impressionado com essa coisa ideológica do presidente do seu grupo, né? O filho que dizia uma gripe chinesa, e tem um bocado de gente que acredita nisso.
E aí, isso que você já falou, assim, então vamos fazer o seguinte, vamos parar de vender alimentos para a China, que estão alimentando lá a tecnologia deles, o povo chinês. Para, quero ver se faz isso. Na hora que o filho faz uma besteira, o presidente vai imediatamente ligar lá para o presidente da China e dizer, ó, não foi bem isso e tal, desculpe aí, o mau jeito. Que coisa feia. Agora tem um ouvinte aqui, Sócrates Santana. Sócrates. O governador Rui Costa é como aquele elemento surpresa na partida de futebol. Ninguém presta atenção e o jogador chega na cara do gol para marcar. Será? É possível. Você não é mineiro, mas pode ser daquele mineirinho come quieto. Fica calado, vai devagarzinho. Quando chegou, olha lá. Mário, graças a Deus, apesar do Lula ter dito, e está correto que a gente tem que falar mais, mas eu estou com dificuldade, inclusive, de gravar, porque eu tenho pedidos aqui para gravar declaração para o país inteiro, em várias cidades do país, candidatos a prefeitos, a vereadores, pedindo tamanha repercussão do êxito da gestão aqui na Bahia. Graças a Deus, isso vai transbordando, as pessoas vão percebendo que o Brasil tem jeito, que o nosso país pode dar certo, basta ter seriedade na gestão, compromisso com a população, que o nosso país pode dar certo. As coisas podem funcionar, apesar de toda a dificuldade, porque não é fácil, o marco legal brasileiro é complicado, nós temos uma burocracia gigantesca, muita coisa precisaria mudar no nosso país para as coisas andarem mais rápido, funcionarem melhor, o marco legal de muitos aspectos precisariam mudar, mas vamos trabalhar. Eu sou uma pessoa essencialmente otimista. Eu sou tão otimista que eu estou com 2 filhinhas pequenas, né? Senão eu tinha me acomodado, ficava com os 2 maiores. Fiz 2 filhinhas pequenas porque sou muito otimista, então... É verdade, precisa ser mesmo. Agora, você sabe que esse trabalho conjunto seu, isso vale a pena a gente ressaltar. E eu tenho ressaltado todas as entrevistas que faço com líderes nacionais, médicos, escritores, enfim, ressaltado esse trabalho conjunto seu com o prefeito Assemineto. Vocês agora, cada um tem seu candidato, tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas vocês dois mostraram que a Bahia hoje tem 2 grandes líderes demonstrados não no papo, não na conversa, mas ao enfrentarem juntos essa coisa tão terrível que foi essa pandemia, absolutamente inesperada. Isso modificou o seu orçamento, você teve que desviar muita coisa para a área de saúde, o dele, muitas prioridades, e vocês souberam fazer isso muito bem. Agora, cada qual, com seu candidato, com sua... mas já num outro patamar. Vocês dois se colocaram num patamar diferenciado no Brasil. No Brasil. E olha, todo mundo de fora daqui que eu tenho entrevistado, eles fazem questão de ressaltar isso, a importância disso, para chegar e dizer, olha, na hora da guerra não tem política. Depois, nós vamos cada um disputar o seu pedaço. Isso eu acho uma coisa fantástica e marcou muito a biografia de vocês dois. Sabe, cada com pensamento diferente. Seu pensamento é um, dele é outro, tudo bem. Pronto, acabou. Mário, eu digo assim, ó, na hora de salvar vidas humanas, a gente não pode estar perguntando qual é a filiação partidária da pessoa. Eu me lembro bem, Mário, uma vez, eu já tinha começado a estagiar lá no Polo Petroquímico de Camaçari, era um jovem aí de 17, 18 anos, e lá eu morava ainda com meu pai e minha mãe lá na Liberdade, eu fui dar um socorro a uma vizinha que estava em convulsão, e chamei um táxi, fui levar ela, eu nem tinha carro na época, ali naquele posto de emergência lá do Curuzu. E chegando lá, eu no sufoco para tirar ela do carro, ela em convulsão, tinha um vigilante na porta, e eu pedi, por favor, me ajude aqui a pegar ela para botar na maca. Ele disse, minha função não é de maqueiro, não, eu sou vigilante. Aí isso me marcou até hoje na minha vida. Eu tinha 17 anos, eu disse a ele,
Então, eu sei que sou profissão de vigilante, mas faz de conta que aqui é a sua mãe que está em convulsão. Então, ajude a sua mãe aqui a salvar a vida da sua mãe. Dá para ser assim? Porque ela também não é minha mãe, não é minha parente. Eu estou aqui socorrendo, não é minha obrigação, mas eu estou socorrendo uma vida humana. Então, não pergunte se é sua mãe, se é sua tia, se é sua sobrinha ou se é uma desconhecida. Ajude a salvar a vida dessa pessoa. Aí foi que ele se tocou e veio ajudar a carregar comigo para botar na maca e o médico atender. Então, na hora de salvar vidas humanas, de prestar solidariedade, a gente não pode ficar fazendo politicagem. Então, não faz parte da minha formação, da minha índole isso. E eu diria que quem começou esse novo modelo na Bahia, nem foi eu, para ser justo, foi o ex-governador Jacques Wagner, e ele repetia isso várias vezes. Quando eu vou numa cidade, ele diz assim: o prefeito pode ser filiado a qualquer partido, entra no meu carro e vai para o meu palanque inaugurar a obra, mesmo que ele não tenha participação nenhuma na obra. Então, esse é um jeito de governar diferente até do que acontecia na Bahia, né? Onde o governador perseguia sempre prefeitos e prefeitas, e a Lídice sempre lembra disso, né? O quanto que ela foi maltratada. Mas, graças a Deus, nós estamos vivendo outro tempo na Bahia, e eu espero que a gente possa viver esse novo tempo no Brasil também. Voltando agora à administração, será que vai dar para fazer o VLT do subúrbio? Que é uma obra assim tão fundamental para atender aquela população, porque aquele sistema de trem é completamente obsoleto, um serviço péssimo, não é? E sem nenhuma modernidade no sentido de dar conforto, que hoje é possível. Será que você vai conseguir fazer isso? Sim, as obras estão iniciando. Eu acabei de citar, Mário, o ônibus elétrico que nós vamos colocar, porque nós vamos paralisar o trem agora para início das obras. E temos um grande projeto ali, eu espero poder executá-lo e entregar pelo menos parte de todo o trajeto ainda na minha gestão, assim como vamos entregar na minha gestão a nova estação do metrô de Cajazeiras, a nova rodoviária, e eu espero deixar não concluída, não vai dar tempo, mas eu espero ver já os pilares sendo erguidos da ponte Salvador-Itaparica. Nós vamos assinar o contrato agora em novembro, o contrato definitivo. A pandemia atrasou um pouco em função da suspensão dos voos da China para cá, e da proibição de viagens, mas agora que as viagens foram retomadas, nós marcamos aí até dia 20 de novembro. Eu estou fazendo esforço para ver se até o dia 10 a gente já assina o contrato da ponte, já oferecemos as garantias, porque o Estado vai entrar com R$1,5 bilhão e o privado vai entrar com R$3,5 bilhões, portanto um total de R$6 bilhões, para que em 4 anos nós tenhamos a ponte concluída, o que vai ser de extrema importância para o desenvolvimento não só da ilha, mas do Baixo Sul, do Recôncavo, eu diria desenvolvimento para todo o estado da Bahia. Então, a obra é a maior obra que estará sendo executada no país, e graças a Deus nós temos estruturado projetos grandes e transmitido confiança, Maria. O que falta para o Brasil é confiança. E, graças a Deus, a imagem da Bahia é uma imagem muito respeitada em todo lugar, de quem cumpre a palavra, de quem cumpre contrato e de quem não promete aquilo que não pode fazer. Isso é muito importante no mundo dos negócios, porque quando você fica prometendo demais e as pessoas não cumprem aquilo que você prometeu, o mundo no negócio começa a ficar desconfiado, dizer ali não dá para fazer negócio, que ele fala, mas não cumpre o que fala. E graças a Deus nós estamos cumprindo todos os nossos compromissos, e aquilo que a gente afirma antes da licitação, a gente cumpre depois, e isso, graças a Deus, traz credibilidade, confiança e êxito nas licitações que nós temos feito. Aqui tem um ouvinte Gustavo, pergunte ao governador sobre educação. Existem professores e coordenadores aprovados no concurso 2017 que não foram convocados em fevereiro e que ainda aguardam a nomeação. Mário, nós chamaremos os professores todos aprovados,
assim que tiver o retorno das aulas. Não faz sentido fazer convocação se não está tendo aula. Então, todos serão chamados quando do início das aulas, e assim que a gente tiver um número, uma queda do número de óbitos, hoje ainda acima de 20, em torno de 26, 27, 24 óbitos diários, assim que esse número cair, pelo menos para o patamar abaixo de 20, aí a gente se encoraja a marcar o retorno às aulas. Eu espero que possa fazer isso o mais rápido possível. Mas na educação nós estamos fazendo, Mário, um grande investimento, um investimento bastante ousado na mudança estrutural das escolas. Eu já tinha dado entrevista com você, o novo padrão de escolas nossa tem toda a estrutura cultural e esportiva, além da infraestrutura de laboratórios, da parte técnica, pedagógica. Então, nós estamos iniciando agora a construção de centros poliesportivos no interior, já vamos inaugurar os primeiros agora, que são centros nas cidades do interior, com piscina, com quadra coberta, campo society, pista de atletismo, para os jovens daquelas cidades poderem praticar, os jovens da rede de estado e municipal, praticar essas atividades esportivas. E aqui em Salvador, em algumas cidades do interior, nós já estamos em licitação de escolas com essa infraestrutura, inclusive com piscina. Então, semana que vem, eu autorizo a licitação, por exemplo, no bairro da Paz, nós vamos licitar a ampliação da escola Paulo dos Anjos, onde nós vamos botar, além de uma quadra coberta, um teatro, laboratórios, nós vamos botar uma piscina também. Então, os jovens do bairro da Paz terão uma piscina para praticar natação, para, quem sabe, dali saírem alguns atletas, ou se não saírem atletas, com certeza sairão cidadãos com prática esportiva. Estamos licitando também a do Lobato, onde nós vamos botar uma piscina também. Da Fazenda Grande do Retiro também vai ter piscina. Lá em Paripe, a gente conseguiu regularizar o terreno e vamos também construir uma escola com piscina lá em Paripe. Lobato e Paripe são duas regiões. Aqui no miolo da cidade, na região de Cabula, da Estrada das Barreiras, também terá uma escola com piscina. Ali em Pau da Lima, onde tem o Clube Ipiranga, também nós vamos construir. Estamos concluindo a cessão de uma área da Petrobras ali em São Cristóvão, onde nós vamos botar uma escola com piscina também. Então, seja aqui em Salvador, no interior, nós vamos mudar a cara da educação na Bahia, com fé em Deus, até o final do meu mandato. Não vai dar para fazer em todas as escolas, em todas as cidades, mas nós vamos fazer um número expressivo de novo padrão escolar. Já subimos no IDEB e eu quero, no último ano, deixar um legado de nova subida no IDEB e um novo padrão do que é educação, do que eu considero como educação, que não é só a aprendizagem das matérias, mas é a formação de cidadão, onde toda escola do Estado vai ter curso técnico, toda escola do Estado vai ter espaço para educação e arte, cultura, teatro, música, auditório. Toda escola vai ter espaço para prática esportiva, com piscina, quadra coberta, campo de grama sintética, enfim. Essa estrutura eu vou deixar, com certeza, em dezenas de escolas até o final do meu mandato. Bom, e toda vez que a gente conversa, eu gosto de perguntar a você um pouquinho, fazer algumas observações sobre a figura humana. Governador, trabalho, obras. Ontem eu estava assistindo seu Papo Correria. Eu achei muito interessante. Primeiro, teve uma hora que mostraram que você está lançando moda de botas, umas botas. Depois, rapaz, eu ouvi você falando assim com tanta desenvoltura que, se por acaso um dia você se aborrecer com política, se cansar, rapaz, você pode ser um grande apresentador de televisão. Falava assim com a naturalidade, isso aqui é assim, isso aí é com Marcos Cavalcante, estava reclamando de uma estrada lá. Isso aqui assim é com não sei quem. E o jeito que você estava falando. Me fale um pouquinho sobre o aprendizado que acaba provocando uma mudança no ser humano. Você tem uma base humanista, criada por seu pai e sua mãe, o fato de ser bem de origem pobre,
de ter batalhado para estudar, para se formar em economia, foi vereador, mas você era tido, assim, no meio político, uma pessoa mais calada, mais tímida, não sei se tímida, mas mais calada, mais reservada. Você não era uma pessoa assim que aparecesse como aquele que fala, faz aquele discurso tipo Rolando Lero. Você nunca teve nada do estilo Rolando Lero, que continua aí, muitos candidatos aí eu vejo Rolando Lero. E você, de repente, é uma pessoa que fala com uma tranquilidade, com uma empatia com as pessoas que estão lhe vendo e lhe ouvindo. Conte um pouquinho essa história sua aí, que isso é importante para a gente conhecer mais o cidadão Rui Costa. Mário, essa é uma excelente observação, você é um bom observador. Eu me parecia mais o meu jeito de ser, me apresentar perante as pessoas, muito com a personalidade do meu pai. Meu pai era caladão, fechadão, falava pouco, e eu era quase a cópia dele. Recentemente, semana passada, eu consegui estabelecer um contato aí com meus amigos que estudaram comigo na escola técnica. Eles formaram um grupo aí de Zap e me colocaram, e nós fizemos uma reunião aí por uma ferramenta dessa de internet semana passada, e o comentário era esse: como aquele menino que estava na escola técnica, que às vezes se indignava, às vezes organizava manifestação interna na escola, mas sempre foi muito caladão, eu nunca entrei em grêmio para fazer política estudantil, nunca fui de fazer reuniões assim, de falar em público, sempre foi muito tímido. Mas eu diria que esse exercício da vida pública me tornou mais parecido com minha mãe. Minha mãe sempre foi essa personalidade, então eu diria que eu saí um pouco da personalidade do que é meu pai, para migrar um pouco para a personalidade da minha mãe. Minha mãe era mais desenvolta, era mais solta, falava à vontade, falava muito. E meu pai, às vezes, reclamava: cala a boca um pouco, você fala demais. Mas minha mãe falava demais e meu pai de menos. E eu era mais parecido com minha mãe. Mas, ao longo do exercício da vida pública, eu fui me aproximando do jeito de ser da minha mãe e deixando um pouco o jeito de ser do meu pai. Mas o que mais me orgulha, Mário, eu até comentei isso essa semana, eu tenho ido muito para a rua, seja para participar de atos de campanha eleitoral, seja para fiscalizar a obra, e por isso a bota. As pessoas não chamam atenção, porque eu uso bota. Primeiro que eu vejo até algumas pessoas públicas ou candidatos, os deputados, que usam um sapato que eu não sei quanto custa aquele negócio. Tem umas marcas de sapato cara aí, né? De 4. E eu vejo, às vezes, esse povo simular que vai numa obra, não sei o quê, suja o sapato de poeira, mas só chega na beira da obra, né? E vai embora, faz a foto, faz a filmagem e vai embora. Eu não, eu gosto de meter a mão na massa, entro na obra, entro em barro, então não dá para ir de sapato, eu uso bota. E eu tenho um hábito de usar bota, porque eu sempre usei bota na fábrica. Era obrigatório o uso de bota, você podia até ir para a fábrica de tênis, uso de sapato, mas entrou, você tinha que botar bota. Então, eu estou habituado a usar bota, então eu boto, às vezes eu esqueço de tirar e passo o dia inteiro com a bota. O pessoal fotografou eu com a bota lá dentro do gabinete. Eu vi. Mas o que mais me orgulha, Mário, é sair na rua e as pessoas me chamarem pelo nome. Normalmente as pessoas tinham um distanciamento da autoridade, governador, né? Mas as pessoas na rua gritam: ô Rui, ô Rui! Ocorreria, aí alguém outro dia aqui do sul do país, de São Paulo, que saiu comigo na rua, aí disse: eu acho super estranho isso. Eu perguntei o quê? As pessoas falam com você como se lhe conhecesse desde a infância, como se fosse seu amigo pessoal há muitos anos. Eu digo, essa relação é que mais me orgulha de ter construído, está no 6º ano de governo, e ter essa relação de empatia, de proximidade com a população. Então, nesse aspecto, eu me sinto muito realizado, viu, Mário, de ter conseguido. E eu nunca esqueci o primeiro depoimento que eu ouvi, uma das primeiras vezes que eu voltei ao lugar que eu nasci, que uma senhora, uma jovem, uma senhora não, tem a minha idade ela, e ela cresceu junto comigo, lá no bairro, lá no morro. E ela me disse assim: olha, tem uma coisa em sua cabeça sempre. A gente aqui no morro, aqui onde você nasceu, onde eu nasci, quando a gente olha a fotografia, você sentar na cadeira de governador, você pode ter certeza que cada um de nós
sente um grande orgulho e se sente junto com você sentando nessa cadeira de governador. Então, isso prova às nossas crianças e aos nossos adolescentes que é possível. Então, e ele disse, todas as mães aqui, avós, usam você como exemplo, a sua história de vida como exemplo, para convencer a meninada aqui para não ir para o caminho errado. Então, Mário, isso me enche de orgulho, porque não é fácil quem vem da periferia, quem vem da favela, independente da cor da pele. Me considero afrodescendente, eu tenho ascendentes por parte de pai que são negros, ascendentes por parte de mãe que são brancos, mas quem vem da periferia, independente da cor da pele, quando é negro sofre ainda mais discriminação. Mas muita gente, Mário, que vem me elogiar, diz assim, foi uma grande surpresa, e enche de elogio, mas nas entrelinhas eu percebo que a grande surpresa é porque as pessoas às vezes não esperam de quem vem da periferia que tenha êxito, que tenha capacidade. Por isso que eu digo sempre, é preciso acreditar nas pessoas. Nós temos talentos enormes nas pessoas que vêm da periferia, talentos na área do esporte, talento na cultura, talento na arte, talento em qualquer atividade humana. As pessoas só precisam de oportunidade para isso. E eu agradeço o povo da Bahia por ter dado essa oportunidade e eu espero que o meu exemplo, a minha referência, possa ser seguida por muitos jovens, porque isso é que faz a diferença. Não é a repressão policial que vai impedir jovens de seguir o caminho errado. É a educação da família e os bons exemplos que a sociedade possa indicar que é uma sociedade que abre oportunidades para todos. Se um dia o Brasil conseguir convencer isso a toda a juventude, os jovens não aceitarão convite para ir para o mundo errado. Muitos terminam fazendo esse caminho porque perdem a esperança de que a sociedade pode lhe dar uma possibilidade na vida, pode lhe dar uma oportunidade na vida. E eu acredito nisso, acredito sim na força, na determinação das pessoas que vencem os obstáculos. Eu me sinto orgulhoso por isso. Rui, a pandemia já acabou. Eu conversei com Drauzio Varela e ele disse para mim, o povo brasileiro decretou o fim da pandemia. O que é que você acha disso? Às vezes eu tenho essa sensação, viu, Mário? Agora, em toda reunião que eu vou com técnicos, com médicos, especialistas, eu pergunto isso. Gente, me explica aí o que é que está acontecendo na cabeça das pessoas, porque a sensação que tem é que alguém assinou algum decreto que a pandemia acabou e, de fato, ou nós alcançamos o que os especialistas chamam de imunidade de rebanho, ou alguma imunização cruzada está acontecendo, porque eu estou muito preocupado com os efeitos evidentes dessas aglomerações, seja aglomerações noturnas, em festas de paredões, em bares, em festas clandestinas, sejam em algumas atividades políticas, gerando forte aglomeração de 2, 3 mil pessoas com consumo de bebida alcoólica e, portanto, sem máscara, gerando grandes aglomerações. Eu tenho recebido dezenas de vídeos de dezenas de cidades vendo essas aglomerações e estou muito preocupado para ver os números das próximas semanas. Espero que não haja uma explosão de casos. Não havendo, aí os cientistas vão ter que explicar o que já está acontecendo, se há algum tipo de imunização cruzada com outros vírus, ou se nós alcançamos a tal da imunização de rebanho, dado o volume enorme de pessoas que foram contaminadas. Rui Costa, querido amigo, muito obrigado. Sempre um prazer conversar com você. Estava achando que você tinha me colocado de escanteio, já estava grilado. Mas deixa eu aproveitar essa grande audiência que você tem para fazer um convite aí a todos os baianos. Faça. Quem sabe você abraça aí essa transmissão também. É do debate entre os candidatos. A TV está promovendo em várias cidades, inclusive aqui na capital, debate com os candidatos. Então vai ser sábado, 18h30. E eu gosto muito, Mário, do debate, porque você já foi político, você sabe, aparecer nesses filmetes de propaganda eleitoral é fácil, porque às vezes o candidato erra 10 vezes e o marqueteiro manda repetir, olha, você falou errado, repita aí. Aí o cara grava 10, 20 vezes às vezes.
Tem candidato que, às vezes, para gravar 30 segundos, leva 1 hora, de tanto que ele repete. No debate não dá para ser assim. No debate ao vivo, ao cores. Então, os principais países do mundo, os Estados Unidos, por exemplo, não tem horário eleitoral. Você sabe disso. É gratuito, não existe isso. Mas tem muitos debates. Lá, as TVs todas fazem debate, os veículos de comunicação fazem debate, e lá não tem essa história de candidato fugir de debate, porque senão é desmoralizado, né, para a população. E, infelizmente, esse ano algumas TVs não fizeram debates, a TV Bandeirantes fez, meus parabéns, e agora a TVE. Então, mostra as duas TVs que têm compromisso com a democracia. Então, sábado, 18h30, eu quero convidar aí a todos, independente da preferência de candidato que cada um tem, mas é um momento de as pessoas conferirem o preparo, quem vai tremer, quem não vai tremer, quem conhece a cidade, quem não conhece, quais as propostas dos candidatos. Então, é importante a gente prestigiar aí esse debate promovido pela TV Educativa da Bahia. Valeu, Rui, um abração para você, obrigado, boa sorte, muita força. Um abraço, Mário, obrigado.